Olá pessoal, voltamos aos vídeos de ufologia. Finalmente consegui voltar a essa série e sinceramente espero que as próximas semanas sejam tranquilas e que eu possa seguir com esse tema até o fim da entrevista. Eu não gosto de deixar nada pela metade, isso já estava me incomodando. A atitude que tomam os cientistas. Eu posso lhe garantir que se esse fato se repetir em cima do campus de uma universidade do Rio Grande do Sul, com muito poucas exceções, se é que alguma, vai haver interesse científico, porque as informações estão aí, abundam. Vamos dizer, talvez as informações dos ufólogos não tenham credibilidade por alguma razão, embora tenham muita, porque entre os ufólogos há pessoas de formação técnica e muito rigorosas. Mas vamos dizer que ainda assim que eles não tenham condição de serem analisados. E esses documentos que são cunhados pelas Forças Armadas de todo o mundo, e os documentos que foram constituídos a partir da investigação que foi feita, por exemplo, pelo governo britânico, pelo governo francês, que resultou no dossiê Cometa, um dossiê em que se diz, não apenas como conclusão, estamos sendo visitados por outras espécies cósmicas, como também nós devemos estar preparados para o que isso deve representar. Então, esses documentos, esse material de pesquisa está à disposição. Professor, o que os cientistas têm que fazer é ir até lá e pesquisar. Mas em 82, agora, se quiser, a gente também leva até eles, mas que façam alguma coisa. Em 82, ninguém conseguiu registrar isso no estádio? O jogo estava sendo transmitido em rede nacional na ocasião, porque era final de campeonato nacional, só que naquela época as câmeras tinham, sei lá, 200 quilos, ninguém conseguiu fazer. E, inclusive, câmeras fotográficas não eram tão difundidas naquela época, hoje são. Infelizmente não houve um registro, mas o objeto foi detectado até mesmo por radares do sistema de controle de tráfego aéreo e foi visto a partir pelos controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Campo Grande. Como acontece com regularidade aqui no aeroporto Salgado Filho, no de Curitiba, no Afonso Pena, no de Guarulhos, no de Congonhas, no de Confins, etc. Tal. Controladores de tráfego aéreo tendo experiências ou relatando experiências, ouvindo experiências relatadas pelos pilotos que fazem os seus voos pousando, decolando ou sobre esses campos. Gevaero, eu queria entrar um pouco na casuística do fenômeno, tá? Pois não. Um dos casos que, enfim, mais me chama a atenção ocorreu na década de 70, a Operação Prato, e eu até queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque isso aí envolve tanto o problema de atendimentos médicos coletivos na cidade, foi em Colares, no Pará, né, no estado do Pará, e também envolve toda uma equipe de militares da aeronáutica que foi lá pesquisar, e esses arquivos ficaram, eu imagino que por muitos anos fechados, hoje vieram, uma parte veio à tona, não sei, queria que tu falasse um pouco sobre isso. Excelente pergunta. Eu me especializei na pesquisa dessa missão militar que ocorreu nos anos 70 na ilha de Colares, na região do Salgado, na Amazônia. Não está longe, está a 150 quilômetros de Belém, portanto está quase que na área metropolitana. E esse foi um fato que nunca se repetiu em lugar algum do mundo que nós temos conhecimento. Durante os anos 74, 75, 76, agravando-se em 77, as pessoas estavam vendo, se aproximavam, dava para se ver o formato desse objeto, que era como cilindros, como uma lata de cerveja, por exemplo, ampliada com vidros ao redor, pessoas dentro, e raios de luz eram emitidos desses objetos na direção das testemunhas, que as atingiam da região dos seus braços para cima. 75% dos casos com mulheres, 25% com homens, e animais também foram atacados. Foram milhares de pessoas atacadas por esse fenômeno, sendo que pelo menos 4 óbitos foram registrados. Chegou um ponto que a situação estava tão alarmante que a população da ilha, que era de 10 mil habitantes, já tinha ido embora. Restaram 1.000 habitantes. Nessa ocasião, os líderes comunitários da ilha de Colares foram até a base aérea do 1º Comando Aéreo Regional em Belém do Pará, conversaram com o brigadeiro Protásio de Oliveira e disseram: brigadeiro, esse negócio vem do céu, a Força Aérea tem que investigar. E a Força Aérea mandou uma equipe para investigar, que foi comandada por um capitão da intendência, na ocasião, chamado Irangê Holanda, que depois se aposentaria como coronel. Ele reuniu um grupo de 3 a 4 dúzias de homens militares, que durante 4 meses, de setembro a dezembro de 1977,
permaneceram na Ilha de Colares e outras regiões, região da Baía do Sol, ali investigando esses fenômenos. Durante os dias, eles conversavam com as testemunhas e apuravam os seus relatos. 2.000 páginas de documentos foram cunhadas a partir disso. Durante a noite, com o uso de equipamentos sofisticados, inclusive de radares portáteis, eles tentavam fazer a detecção e o registro desse fenômeno. Cerca de 500 fotografias foram feitas e 16 horas de filmes de UFOs sobre a Amazônia foram registrados pela Força Aérea Brasileira durante uma operação militar, oficial e secreta, com alguns vazamentos mais secreta. A coisa chegou a um ponto tal que os militares da Força Aérea Brasileira, e isso quem me revelou pessoalmente foi o Irangê Holanda, 20 anos depois, em 97, quando ele resolveu abrir o sigilo, ele estava aposentado, ele me ligou e ele me escolheu para fazer esse depoimento todo. É uma entrevista enorme que está no site da revista UFO, publicado em vários idiomas. Ele revelou em detalhes como as naves, gradativamente, semana após semana, se aproximavam dos acampamentos dos militares, a ponto de, se o acampamento mudasse para o outro lado da ilha, os objetos iam atrás. E eles fotografaram isso, professor? Mais de 500 vezes, mais de 500 fotografias foram feitas e 16 horas de filmes em formato Super 8 foram feitos. Houve a participação de militares americanos que foram mandados para aquela região e o fato todo culminou, essa grande incidência que foi pesquisada pela essa missão militar, que recebeu o nome de Operação Prato, está na internet, inúmeras fotografias, inúmeros materiais. Isso culminou no começo de dezembro de 1977, com um contato oficial entre o comandante da operação, fardado, e seus homens, com um objeto voador não identificado, do qual saiu um tripulante, levitando, flutuando no ar, de um aparelho de 100 metros de altura, aproximadamente, estimado por ele. Abriu-se uma porta lá de cima, esse ser desceu por aquela porta e chegou ao nível da divisão dos militares que estavam à frente da Operação Prato. Eles se entreolharam, não houve contato de nenhuma espécie, o ser voltou para dentro daquela nave decolou lentamente e foi embora, e muitas outras voltaram a aparecer. Isso se sucedeu diariamente no território nacional. Não há registro em nenhuma outra parte do mundo onde uma missão militar deste porte, de 3 a 4 dúzias de homens, durante 4 meses seguidos investigando UFOs, tenha ocorrido. Mais uma vez, ele está fazendo referência ao caso do estádio que foi mencionado anteriormente nessa série. Ele diz que se um avistamento ocorrer em cima de uma universidade no Rio Grande do Sul, não haveria quase que interesse nenhum em investigar o mesmo. Isso é um pequeno ataque à astrônoma presente na entrevista, pois ela vem justamente de uma universidade do Sul. Mas se tal ocorrência se apresentasse sobre qualquer campus universitário, eu posso garantir, como um cientista de formação que sou, que teríamos cientistas de praticamente todas as áreas presentes na universidade tentando coletar evidências. Pois isso é um tipo de assunto que chama muito a atenção do público. E uma pesquisa publicada com as devidas evidências garantiria reconhecimento internacional imediato. Reconhecimento esse que facilitaria a vida de qualquer pesquisador para conseguir verbas para suas pesquisas. E mesmo outras áreas ligadas à ciência, como engenharia, por exemplo, teriam interesse em tal ocorrência, pois estamos falando de um objeto se locomovendo pelo ar, violando, se não todas, praticamente todas as leis que nós entendemos sobre como objetos se deslocam no ar, a mudança de trajetória repentina, enfim, toda aquela coisa que o pessoal alega que OVNIs façam e outras aeronaves não podem fazer, desde possível antigravidade, enfim. Vocês sabem muito bem. E tal evento não seria interessante para cientistas apenas pelo avistamento do objeto em si. Teríamos pessoal de diversas ciências humanas, como psicologia, olhando para as pessoas presentes no avistamento para estudar as reações e interações das mesmas em uma situação extremamente
atípica e comprovada. Se por um acaso houvesse contato com uma forma de vida alienígena, o frenesi por informação seria ainda muito maior. Mas voltamos ao problema básico das alegações ufológicas. Estas não são suportadas por evidências e a metodologia usada em praticamente todos os casos que eu vi é péssima, para dizer o mínimo. Eu já comentei anteriormente em outros vídeos de um ou outro grupo de ufólogos que talvez tenha uma metodologia um pouco melhor. Se vocês assistirem os vídeos anteriores, vocês vão ver do que eu falo. Então ele fala, talvez as informações dos ufólogos não tenham credibilidade. Bom, pessoal, é isso. Ele finalmente admitiu o problema, então o tema está encerrado, não há mais nada o que falar. Quem dera fosse fácil assim, não? Ele com certeza não percebeu ainda a gravidade do problema que faz com que a ufologia seja, na melhor das hipóteses, uma pseudociência e, na pior das hipóteses, uma religião dogmática. Podem até haver pessoas sérias e rigorosas envolvidas em pesquisa ufológica, mas esses com certeza não saem por aí falando sobre o tema sem evidências. Eu já mencionei a vocês, por exemplo, um grupo americano chamado MUFON, que pelo contato que tive com um documentário produzido por eles sobre o tema, parece ser composto de pessoas sérias. Nesse documentário, eles tentaram falsear algumas alegações. O que é falsear? É tentar provar que a alegação não necessariamente é o que diz, né, que ela pode estar errada, que é um dos conceitos básicos nas ciências. Eu vou deixar link na descrição falando da falseabilidade. Um dos documentários onde eles fazem isso é UFO Over Earth, se eu não me engano o nome, apresentado pelo Discovery Channel. Eu apresentei um trecho desse documentário no vídeo Ufologia 1, Algo no Céu, que se encontra nessa mesma playlist. O problema da ufologia é que uma imensa quantidade de pessoas faz alegações sem apresentar evidências e usa metodologias que parecem piadas de mau gosto. Inclusive, um de vocês me pediu para olhar a pesquisa de uma psicóloga envolvida com ufologia. E qual a minha surpresa quando eu chego na tal pessoa e ela usa hipnose? Eu já expliquei o porquê a hipnose não é confiável nos vídeos Ufologia 2, Encontros Noturnos, parte 1 e parte 2. De uma forma rápida, a hipnose ela tende a gerar falsas lembranças. A pessoa está num estado extremamente manipulável, sugestionável, e é muito fácil, mesmo que o hipnotizador, melhor termo, vou usar outro termo, mas hipnotizador é o mais adequado, mesmo que o hipnotizador não tenha nenhuma intenção de manipular essa pessoa, às vezes uma palavra, uma forma de se dirigir a alguma coisa já é suficiente para gerar uma falsa lembrança. Basta um pequeno erro na forma de se expressar. E tem outros problemas com a hipnose do ponto de vista clínico, mas aí fugiríamos do tema. Então, é o que eu tenho para falar sobre hipnose. Também deixo links onde o ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues desmente alguns casos de avistamento famosos aqui no Brasil, incluindo o ET de Varginha. Agora ele fala de documentos produzidos pelas Forças Armadas. Então vamos refutando os documentos à medida que ele vai falando. Primeiro, o dossiê Cometa. Já falei desse antes, mas repito com todo prazer. Os únicos lugares onde você acha tal documento sendo sequer mencionado são sites de ufologia, nenhuma fonte imparcial. Também pode-se achar livros publicados sobre tal dossiê, mas como já diz o dito popular, papel aceita qualquer coisa. E por isso quero dizer que o rigor que se exige de um artigo acadêmico não é o mesmo que se exige para a publicação de livros. Tanto é que temos diversos livros sobre diversos temas cujos únicos usos são como papel reciclável
e outros que podem envolver funções fisiológicas. Um detalhe importante nessa questão é que ele mesmo vende livros sobre esse dossiê Cometa e publica diversos artigos na própria revista dele sobre o mesmo. Mais uma vez, demonstrando que ele nem de longe é imparcial no assunto, uma vez que ele lucra com a divulgação. Então ele segue para mais uma vez alegar que somos visitados, mas evidência que é bom, nada. Então ele diz que poderia levar essas evidências a cientistas. E por que ainda não o fez? Certamente, se ele ou qualquer outro ufólogo tivesse apresentado alguma evidência sólida, teríamos artigos científicos publicados. E o número exato de artigos científicos publicados sobre o tema demonstram a real existência do fenômeno. O número, caso vocês estejam curiosos, é 0. Mais uma vez, ele volta ao infame jogo de futebol e suposto avistamento por dezenas de milhares de pessoas. Jogo esse que estava sendo transmitido em rede nacional por rádio. Para os mais jovens, eu deixo claro que isso era bem comum na década de 80. As pessoas ficavam ao lado dos rádios ouvindo o jogo. Agora, falemos sério. Se um OVNI fosse avistado sobre um jogo de futebol, com uma vasta cobertura, como eu já mencionei, e sendo transmitido ao vivo, vocês acham que o jogo iria continuar numa boa? Que os narradores não iriam parar para falar a respeito? Nenhum comentário ia ser feito numa transmissão ao vivo? Isso seria manchete de primeira página no mundo todo. Vocês acham que os jornalistas ali presentes deixariam passar tal oportunidade? Precisa ser muito ingênuo para acreditar nisso. O jogo estava sendo transmitido ao vivo e nenhum comentário. Você vê um objeto voador não identificado em cima do estádio. Você é um jornalista e você fica completamente calado. Nem para soltar um "ai minha nossa" ou algum termo mais baixo. Esse é um comentário que nem o Galvão deixaria de fazer. E eu não estou julgando a competência do Galvão, mesmo porque eu não acompanho futebol, eu não tenho interesse em futebol. Então, eu não seria a melhor pessoa para avaliar ele em relação aos demais comentaristas. Eu mencionei ele porque ele é famoso, mas qualquer comentarista comentaria. Não é uma coisa que você ignora um objeto voador não identificado aparecendo em cima de um estádio. Mesmo que não fosse um disco voador, né, uma nave alienígena, fosse um raio globular ou qualquer outro evento que pode ser confundido com uma nave alienígena, comentários seriam feitos. Com dezenas de milhares de pessoas seria visível isso. Alguém ia falar, olha, e aponta, e isso ia chamar a atenção de outro, que ia chamar a atenção de outro, e a coisa ia ter um efeito como uma onda pelo estádio. É coisa que não seria ignorada. Então ele fala que as câmeras não eram tão boas na época. O que é correto. A tecnologia evolui. Estamos falando de 30 e poucos anos. Uma outra coisa que era muito comum na época é que fossem tiradas várias fotos do jogo. E aí os melhores momentos, as melhores fotos eram publicadas para as pessoas verem alguma coisa da partida, pois nem sempre era coberto por TV. E com esse comentário sobre as câmeras, ele também aumenta a cobrança sobre si, pois hoje as câmeras são muito melhores. Também é maior o número de pessoas capazes de forjar farsas, o que é mais um indicativo do que eu venho falando desde o começo. O problema da ufologia é a falta de evidências e a péssima metodologia. O objeto foi detectado por radar? Ótimo! Onde está o registro com a devida análise? Ele poderia muito bem apresentar para apreciação da mesa, ali dos entrevistadores e do público, se o real interesse fosse divulgar informações confiáveis sobre o assunto. E, francamente, é muita credulidade achar que tais registros não teriam passado, por exemplo, pela mão do ITA. E ao passar pelo ITA, certamente seria examinado pelos pesquisadores em busca de evidências. Pois esse é o tipo de coisa que, mais uma vez,
renderia artigos científicos e renome mundial. Então ele alega que isso acontece com regularidade em aeroportos. Se isso fosse real, você pode apostar que tais aeroportos estariam abarrotados de cientistas do mundo todo, tentando coletar evidências e fazer experimentos. Mais uma vez, onde estão esses registros de radar? O volume de tal coisa seria tão grande que mesmo o mais crédulo deveria admitir que seria impossível se acobertar. Isso ajudaria muito a validar as alegações ufológicas, mas até agora não temos nada publicado. E agora chegamos na Operação Prato. Ele mesmo diz ter se especializado na pesquisa desse caso. Então ele deve ter entrado em contato com o mesmo material que eu entrei em contato, refutando as alegações feitas sobre a mesma. Afinal, somando todos os vídeos de ufologia que eu fiz até agora, eu tive algumas horas para pesquisar o tema. Anteriormente, em minha adolescência, eu tinha interesse em ufologia, pois, como já mencionei no meu primeiro vídeo de ufologia, Ufologia 1, Algo no Céu, eu mesmo já vi algo no céu que eu não podia explicar na ocasião, e eu descrevi o caso nesse vídeo que eu mencionei, que está na mesma playlist desse. Então, na minha adolescência, eu passei algum tempo olhando publicações, revistas, documentários, o que aparecia. Na época a gente não tinha a mesma divulgação que a gente tem hoje. A minha adolescência foi década de 80, 90, então não tínhamos na maior parte do tempo internet à disposição. Mas eu nem vou considerar esse período, vou considerar apenas a pesquisa que eu fiz para esse vídeo. E só nessas poucas horas de pesquisa eu não encontrei nenhuma fonte imparcial, nenhuma evidência que apoiasse as alegações ufológicas. Enquanto ele, como especialista, né, autoaclamado, com certeza teve muito mais tempo de pesquisa do que eu sobre o assunto e tem muito mais interesse, ele vive disso. E aí? Onde é que estão as evidências? Mas como eu já disse, ele vive disso. Então a motivação já fica clara aí. Existem alguns tópicos relevantes sobre esse assunto. Viés de confirmação é quando você só aceita fontes que corroborem o seu ponto de vista, ignora todos os que falem o contrário sem fazer um devido exame da postura oposta. Credulidade autoexplicativa, a pessoa aceita as alegações sem nenhuma evidência. E desonestidade intelectual é quando uma pessoa defende uma alegação que ela sabe não ser verdadeira. O que temos aqui é a presença de pelo menos duas dessas coisas. Eu deixo para vocês adivinharem quais são os que se fazem presente na argumentação dele. Eu vou deixar links na descrição onde fica claro que o caso da Operação Prato não é tão confiável como ele deseja fazer aparentar. Um dos links também fala de outras operações. Bom, vamos começar pelas fotos como evidência. O filho de um dos oficiais envolvidos na Operação Prato, eu vou deixar link na descrição relatando isso, mais de um link. Inclusive, um dos links é de uma página ufológica, onde essa página de ufologia se juntou com uma página de ceticismo para fazer uma entrevista com um dos envolvidos. Além disso, também vou deixar declarações de um ufólogo na qual ele refuta alguns casos de alegações ufológicas brasileiros. As fotos. O filho de um desses oficiais que participou do processo de revelar as fotos, ele claramente afirmou que pontos luminosos quaisquer eram ampliados para serem usados como evidência. Eu deixo também link onde o parecer do médico Orlando, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar esse sobrenome, provavelmente eu vou errar, e se por um acaso alguém que tem esse mesmo sobrenome, um médico, um parente dele, ver esse vídeo, me desculpe se eu errar, tá?
mas o nome dele é Orlando Zogby. Eu acho que é essa a pronúncia. Não tenho a menor ideia de qual é a origem do nome e eu não sei como pronunciar. Então, me desculpem se eu massacrei o nome. Esse médico examinou 3 das vítimas dos casos e ele recomendou o acompanhamento psicológico e explicou os sintomas físicos apresentados como choque adrenérgico. Ou seja, o que temos sobre a Operação Prato não passa de evidência anedótica e farsas. Engraçado como um caso que supostamente teria afetado milhares de pessoas não tenha resultado no surgimento de evidências válidas. Quero destacar também que, segundo a entrevista que eu mencionei, o sargento responsável por essas fotos, que era um meteorologista, ele morreu já, ele havia revelado posteriormente que ele acreditava haver uma explicação natural para os avistamentos. Gostaria de destacar que os relatos de avistamento parecem muito com relâmpagos globulares, nesse caso da Operação Prato. São luzes no céu que vagam de um lado para o outro, ou fazem movimentos estranhos no céu, que podem ser lentos ou rápidos. Também podem persistir, às vezes, por vários minutos, ou podem desaparecer rapidamente. Enfim, raios globulares ou relâmpagos globulares são algo incrível de se estudar. Eu, desde que vi pela primeira vez, não da primeira vez que eu vi um relâmpago globular, porque eu já comentei isso num vídeo anterior, mas a primeira vez que eu me deparei com estudos a respeito, descrevendo como funciona, as hipóteses de como funciona o fenômeno, pois ele ainda não é completamente compreendido, o relâmpago globular. A gente ainda não sabe exatamente quais são as causas dele. Nós temos hipóteses, uma das mais aceitas atualmente tem a ver com silício, mas eu vou deixar links comentando sobre esse assunto. Eu não sou físico, não sou meteorologista, eu não sou geólogo, minha formação não é nenhuma dessas ciências. Eu não entendo nada sobre silício, eu não entendo nada sobre fenômenos meteorológicos. Eu gostaria de destacar que a entrevista que eu deixo na descrição refuta praticamente tudo que o Gevaerd fala nessa entrevista sobre o caso. E o que a entrevista não refuta, tem outros materiais demonstrando. Quanto ao contato com o alienígena, ele mesmo falou que os militares estavam tirando fotos e fazendo gravações de vídeo com câmeras da época. Podem não ser comparáveis às de hoje? Claro, não vão ser comparáveis às de hoje, mas deveriam haver evidências a respeito desse contato. Os militares estavam gravando em vídeo e fazendo registro fotográfico de todas as evidências que eles podiam ter contato, e justamente a alegação mais assombrosa, mais extraordinária, simplesmente não tem nenhum registro. Estranho isso, não? Eu recomendo a quem assiste que dê uma olhada nos links que eu deixei sobre relâmpagos globulares, mais uma vez. Eu também, no vídeo Ufologia 1, Algo no Céu, e Ufologia 2, Encontros Noturnos, parte 1 e 2, explico em detalhes sobre causas naturais e fabricadas pelo homem que explicam essas alegações ufológicas. No vídeo Ufologia 1, eu tenho um trecho de um vídeo que eu retirei do YouTube mostrando um relâmpago globular. Para quem tiver interesse e nunca tenha visto, vocês também podem ir no YouTube na busca lá e coloca relâmpago globular ou ball lightning. O vídeo vai aparecer. No vídeo Ufologia 1 dessa playlist, eu tenho um link anotado desse vídeo que eu usei com o relâmpago globular, se vocês quiserem ver o material original também. Enquanto o meio da ufologia permitir que alegações não corroboradas sejam algo comum, esta nunca terá validade científica. Se você que assiste tem interesse no assunto, então cobre de ufólogos
que estes usem metodologias sérias em suas pesquisas e apresentem as evidências. É só assim que conseguimos produzir conhecimento. Eu não sei quanto a vocês, mas como um cético, eu desejo saber, não apenas acreditar. Que vida longa e próspera, pessoal! O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!